E se você de repente se tornasse uma criatura artificial feita com o único propósito de servir os humanos e tornar a vida deles melhor? Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Reboot, da Emmett Inteira. Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Geek Freak, bem-vindos a mais um vídeo do Veda. E como eu disse, vamos discutir hoje Reboot. Muitos de vocês me pediram no Instagram, no Scoob, nos comentários para fazer uma resenha mais aprofundada, que vocês estão curiosos em relação a esse livro. Então vamos lá. Reboot é um lançamento da Galera Record, é uma distopia que vai contar a história da RAM 178. Eu já vou explicar por que esse nome. Aqui nesse universo existiu um vírus que acabou matando algumas pessoas, mas também trouxe algumas de volta à vida. E essas pessoas que voltaram a vida não voltaram como humanos normais, eles voltam mais rápidos, mais inteligentes, com a capacidade de se regenerar. Eles são chamados então de reboots. Só que eles perderam algo nesse processo, que foi a humanidade deles. Quanto mais tempo a pessoa passou morta antes de ressuscitar, menos humanidade ela vai ter quando ela voltar. A nossa personagem, Ren, ela passou 178 minutos morta e foi um dos recordes assim dos reboots. E consequentemente ela perdeu muito da humanidade dela, ela é praticamente um robô. E porque esses reboots eles são frios, eles não têm sentimentos, as pessoas acabam chamando eles de monstros, né? E eles são forçados a viver em uma base militar chamada CRA, onde eles treinam para executar missões para os humanos, para prender criminosos, para pegar pessoas que estão fugindo do governo e também para matar humanos que estão ressuscitando, porque só pode virar reboot abaixo dos 18 anos. E logo no começo do livro a gente conhece um personagem chamado Callum. Ele é de uma nova leva de reboots que estão chegando ali na base, só que o número dele é 22, ele é o mais baixo visto até hoje, ele é o mais próximo dos reboots dos humanos, ele tem muitos sentimentos ainda, ele não perdeu completamente essa humanidade dele. Isso instiga muito a Ren, porque ela junto com outros personagens são responsáveis por treinar essas pessoas, e cada um pode escolher uma pessoa para treinar, e a Ren acaba escolhendo o Callum, porque ela quer provar para si mesma que ela vai conseguir tornar uma pessoa 22 em um reboot frio, um reboot muito bom de combate e tudo mais. A premissa no geral ela é muito interessante, o livro em si ele é bastante rápido, também com bastante ação, gente, bastante ação mesmo. Eu acho que esse ponto de vista na distopia que a autora trouxe de seres artificiais foi algo muito bacana. Eu adorei assim o conceito de reboot. Gostei também como eles podem ser brutalmente feridos assim, eles se regeneram muito rápido, tipo a pessoa desloca o osso, ele sai da pele, ela fala, deixa eu colocar aqui de volta, plac, pronto, estou 100% normal. Mas a pergunta que eu faço aqui é, o reboot vai se destacar nessa infinidade de YAs distópicos, gente? Sei. O fato é que a maioria dos aspectos distópicos aqui de Reboot, eles são, na minha opinião, similares demais com grande parte dos livros que a gente vê aí no mercado, nesse gênero principalmente. E eu acho que algumas coisas que foram abordadas aqui, existem livros que fizeram a mesma coisa, só que de uma forma melhor. Então eu tinha muitas expectativas pra ele e acabei me decepcionando um pouco, porque o livro pra mim ele foi mais do mesmo, infelizmente. Mas em contrapartida, essa forma ágil e cativante que o livro é escrito, gente, a escrita dele é muito legal mesmo, ela flui muito bem. Eu acho que é isso que vai atrair os leitores, que vai fazer eles gostarem desse livro e continuar. Eu acho que é uma duologia, uma trilogia, não tenho certeza. E ela vai ser responsável por entreter as pessoas. Já vou dizer também de cara, antes de começar, que o que mais me incomodou nesse livro foi o romance e a profundidade da trama, que no caso não tem. Mas vamos lá, vou explicar direitinho pra vocês. Já adianto que essa resenha não é uma resenha de hate. Eu não detestei o livro, eu dei 4 estrelas pra ele. Na verdade foi 3,75, 3,5, eu acabei arredondando um pouco. Então vamos lá. A RAM 178, como eu falei pra vocês, ela é fria, ela é completamente focada em obedecer essa CRA, esse governo, em completar as missões dela como reboot, e ela não sai da linha, até que esse menino chamado Callum, ele é um 22, ele aparece e ele começa a desafiar essas convicções dela e faz ela pensar se ela realmente quer continuar obedecendo esse governo e fazendo essas coisas. Basicamente, ser escrava dos humanos pra sempre, né? Porque os reboots são nada mais, nada menos do que isso, escravos. Então a Ren, ao longo da história, ela começa a se dividir em várias emoções que ela não sabia que existiam, e as suas próprias crenças começam a mudar. E foi aí que eu encontrei o primeiro problema do livro, lá pela página 80. Na verdade é por aí mesmo, porque eu até tava comentando com a Nayana enquanto eu tava lendo. A gente chegou nessa página 80, foi exatamente aí que a gente mandou uma mensagem pro outro, falou, peraí, o que tá acontecendo aqui? Que é quando a gente vê a Ren despertar sentimentos pelo Callum. Não me entendam mal, eu não vejo problema em usar um romance como uma motivação para os personagens se desenvolverem, para desenvolver a trama da história, mas eu acho que isso deve ser feito de forma correta também, né? O livro ele já abre uma cena de ação, a Ren
Rain perseguindo uma pessoa lá, e a autora constantemente fica lembrando a gente que ela é uma personagem fria, uma personagem dura. Ela fica insistindo nisso, e ao longo do livro isso vai diminuindo bastante. No começo aqui, quando ela era tudo isso que a autora estava falando, as ações dela demonstravam isso mesmo. É quando eu mais gostei da personagem, eu tava adorando ela aqui. Mas quando ela é apresentada a esse par romântico dela, o Callum, tudo isso desaparece significantemente, e eu achei muito implausível isso acontecer, porque ela é uma 178, é a mais, né, sem humanidade de todos lá. Ela tá se apaixonando pelo menino, depois de 2 minutos já abriu as pernas no ar, gente. Por favor, né? Ela pode sim evoluir, todo Pokémon evolui, e desenvolver mais tendências à humanidade, ela pode desenvolver sentimentos, mas eu acredito que isso foi feito de forma muito rápida, porque a gente tem aqui no ponto A, a Rain insensível, durona, fria, e aqui o ponto B, a Rain totalmente apaixonada, disposta a morrer pelo garoto aqui. E esse espaço aqui no meio, se for uma coisa gradual, tudo bem, mas foi tipo assim, gente. E a Rain, nos pensamentos dela, a autora também insiste nisso, em ficar lembrando que ela é uma reboot, ela é insensível. Não, filha, você não é. E se você quer ser, aquieta tua periquita. E esse romance aqui dos dois, da Rain e do Callum, é uma coisa que tomou forma e praticamente levou o livro inteiro. A motivação dos personagens se tornou isso, a história girou em torno disso, a distopia, a ação, as reviravoltas, que ela podia ter aproveitado muita coisa, criar muitos plot twists assim, ferrados mesmo. A autora não fez porque ela ficou distraída com isso aqui. Então, essa foi a minha maior decepção de um livro que eu esperava tanto. O Callum 22 também foi um personagem que eu tive problema, porque eu particularmente eu tenho muita dificuldade, gente, em absorver essas descrições físicas. Às vezes, mesmo eu lendo assim, eu visualizo um personagem de forma totalmente diferente. Eu costumo formar o personagem na minha mente a partir da voz dele, a partir de como ele se porta, como ele age, como ele fala. E a forma como ele fazia isso aqui no livro, eu achei que o Callum era uma criança de 12 anos. Na verdade, ele tem 17. Então, eu não sei se bateu aí o que a autora queria que ele fosse e o que ela realmente escreveu. O romance deles eu achei um pouquinho exagerado. Pra mim parecia que ela tava namorando uma criança, na boa. No geral, eles foram personagens divertidos? Sim, gente, com certeza, personagens muito legais, mas também não foram esse sensa maramara todo, e não houve nada que me prendesse muito a eles. A história se passa em um universo onde a população é dividida entre as pessoas mais ricas, que moram na parte ali rica da cidade, e os mais pobres, que moram na favela. Essas favelas e o centro de treinamento do CRA são os únicos lugares que a gente vê o livro inteiro. Então não houve muito desenvolvimento do mundo, a gente ficou preso ali naqueles lugares, e enquanto eu lia eu me sentia muito restrito ali, parecia que eu tava preso num quadradinho e toda a história se passava ali dentro. Como eu disse, eu gostei muito dos conceitos do reboot e tudo mais, eu acho que essa era uma oportunidade perfeita pra autora arrasar nesse livro, mas muitas coisas ficaram sem ser respondidas. Eu sei que vai ter uma continuação, mas eu acho que pelo menos ela vai introduzir os reboots aqui, ela precisa dar, nem que for um pouquinho de respostas, qual é a origem dos reboots, o que aconteceu, qual é o mistério por trás disso, quem é esse governo CRA. Muitas dessas coisas não foram respondidas, e foi fácil demais ela falar, os reboots surgiram através de um vírus. Sabe, gente, parece que não houve um esforço pra criar algo melhor. Eu falei uma coisa no vídeo de leituras do mês também, que eu não gostei do fato de ela ter usado esse padrãozinho e de ter colocado os rebeldes. Ai, meu Deus do céu. Até quando a gente vai ter esse negócio de um vírus, as pessoas, o governo distópico, os rebeldes? Os rebeldes vão salvar o dia. Ao longo da história a gente vê a Rain treinando o Callum. Como ele tem poucos traços de reboot, ela precisa se esforçar ainda mais pra fazer ele ser uma pessoa ágil, pra preparar o físico dele para essas batalhas, treinar ele em combate e tudo mais. Então eles passam bastante tempo fazendo isso aqui no livro. E do outro lado da trama a gente tem as missões, quando eles saem da base, vão lá para as favelas para executar as coisas como se eles fossem policiais mesmo. Eles vão lá, fazem as missões dele, voltam para a nave, voltam para a base e começa o treinamento de novo. Então é bem repetitivo, basicamente só isso que acontece. Claro, né, gente, não é assim até o final do livro, vai ter uma viradinha ali, mas grande parte, 80% dele é isso. E se a gente tirasse esses 80% aqui, não ia sobrar muita coisa pra fazer um livro. Esse é o problema do livro, essa é a coisa que mais me incomodou, infelizmente. O final também eu acho que foi muito acelerado. Quando a gente chega num certo ponto da história ali, a gente conhece muitos personagens novos, as coisas começam a esquentar. Realmente foi a parte que eu me animei muito. Falei, agora eles vão, super vai ter umas cenas ali muito legais, eles vão invadir, eles vão combater, vai acabar com tudo. Beleza, vamos lá. Pronto, um capítulo eles fizeram
tudo. Um capítulo. Então eu acho que não houve um conflito suficiente aqui no final do livro. Tudo pareceu muito fácil demais. Mas vamos então à escrita, que é o ponto forte desse livro. A Emmett inteira realmente soube trabalhar a narrativa. Ela fez um livro muito gostoso de ler. Ele voa, ele não tem partes lentas, o ritmo é sempre constante. A autora também fez um ótimo trabalho em diferenciar as vozes dos personagens. Eles eram bem distintos um do outro. E a escrita foi o único motivo pelo qual eu arredondei esse livro para 4 estrelas, porque no geral, apesar dos defeitos, eu sou um amante de distopia, tenho um coração fraco para distopia. Então, como a narrativa me envolveu e essa leitura me sugou pelas horas que eu passei lendo esse livro, eu dei 4 estrelas para ele. Como eu não li ainda o segundo, é bem provável que ela melhore bastante. A gente já viu muitas trilogias e duologias, séries, que do segundo livro pra frente fica muito bom. E o livro ele tem esse potencial de continuar e melhorar, então dê uma chance, leia em Reboot. Apesar de todas as ressalvas, então, Reboot é uma leitura muito legal. As cenas de ação são espetaculares mesmo. É uma perspectiva muito interessante da humanidade que a autora traz aqui. E aqui no final, quando as coisas começaram a caminhar, definitivamente me deixaram curioso pra saber o que acontece. Eu vou ler o segundo volume e espero que vocês me acompanhem nessa, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, gente. Essa foi a discussão de Reboot. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixa o joinha aqui, se inscreva no canal também pra receber todas as notificações. E se vocês já leram o livro, deixem nos comentários dizendo o que vocês acharam, se vocês concordam, discordam e tudo mais. Um beijo, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê amanhã. Tchau!